Celebrar como se amanhã o mundo fosse acabar. Tanta coisa boa a vida tem pra te dar. O pensamento leve faz a gente mudar. Celebrar como se amanhã o mundo fosse acabar. Tanta coisa boa a vida tem pra te dar. O pensamento leve faz a gente mudar. Se acostume com a felicidade. Seja inteiro e não pela metade. Celebrar como se... Uma boa noite a todos. É o Criare para você que está entrando no ar com uma programação inédita todas as quartas-feiras às 10h30 da noite, com reprises nas quintas e nas sextas ao mesmo horário e aos sábados às 10 horas em ponto. Uma entrevista pra lá de bacana hoje. Vou receber aqui na Criar Imóveis Planejados, o nosso estúdio oficial, o Dr. Fábio Sguissardi. Olha, gente, a pauta hoje não dá para perder. Nós vamos falar de dietas que realmente funcionam. Olha, a última tecnologia no mercado, vocês vão saber hoje do Dr. Fábio Sguissardi, como entrar em forma, como perder quilos saudavelmente, o que funciona, o que não funciona. Tudo isso, uma entrevista exclusiva para você, do Dr. Fábio Sguissardi, ainda essa noite. Em nosso Espaço Gourmet, nós vamos estar recebendo a chefe Cris Borba, ela que apresenta o Criare Gourmet com delícias toda semana. Quero agradecer aí muito a nossa nova parceira do Criare para você, a Joelma Oliveira e toda a sua equipe, a Joelma Oliveira do Centro de Beleza, Joelma Oliveira, também a Manicure Design de Unha, a Karine, essas mãos de fadas aí que faz uma unha espetacular. Vocês precisam conhecer a Karine no Centro de Beleza, Joelma Oliveira. Também agradecendo aí a Edi, que fez essa escova maravilhosa, a melhor escova da cidade. Vocês encontram, então, no Instituto de Beleza Joelma Oliveira, que fica na Santana, pertinho aí do Supermercado Mil. Um beijo para a Jo, um beijo para a Edi e um super beijo para a Karine, essas meninas lindas. Olha, quero agradecer também a Premier, que me veste toda semana com essas roupas lindas. Muito obrigada ao Alan, muito obrigada ao Léo. Vocês são excelentes profissionais. Essa loja que está fazendo o maior sucesso em Guarapuava, a Premier, bem no centro da cidade, ao lado da Relojoaria Pérola. Um beijo, gente! Nós vamos para o break, daqui a pouquinho a gente volta com a nossa super entrevista exclusiva com o Dr. Fábio Sguissardi. É um minutinho. Guarapuava conta com a qualidade e a tecnologia dos produtos extratos da terra. Linha de tratamento corporal, facial e capilar. Eficiência comprovada nos tratamentos para celulite, flacidez, gordura localizada, peeling, rejuvenescimento facial, acne, queda de cabelos, entre outros. Venha conhecer a nossa linha de produtos profissional e home care e se surpreenda com os resultados. Extratos da Terra, Rua Getúlio Vargas, 1347, esquina com Senador Pinheiro Machado. Fone 3304-5222. Viver novas experiências, comprar uma casa nova, mudar, reinventar, criar o ambiente que sempre sonhou, com qualidade, confiança e estilo. Tudo isso combina com o seu jeito de viver a vida. A Criare quer fazer parte dessas mudanças com você. Por isso oferece profissionais especializados para lhe dar liberdade de escolha em cores, acabamentos e estilos. Tem sempre uma Criare que combina com você. Criare, liberdade para o seu estilo. A tranquilidade de resolver tudo em um só lugar. Comprar, vender ou alugar. Financiamentos, empréstimos, pagamentos e recebimentos. Vem pra Gaspar. imobiliariagaspar.com.br. Iniciando
o nosso bloco de entrevista, já me encontro aqui com o Dr. Fábio Guissardi. Seja muito bem-vindo. Boa noite, Liliane. Boa noite aos telespectadores do seu programa. Então, olha, gente, como eu já anunciei aí no início do programa, o Dr. Fábio hoje vai falar sobre dietas. As dietas que realmente funcionam, tá? Então, muita novidade nessa entrevista, fica ligadinho. Vamos conversar com o Dr. Fábio Guissardi, ele que é médico do Instituto da Coluna de Guarapuava, ele que é pós-graduado em Medicina do Esporte e do Exercício, ele também é entusiasta da musculação e nutrição e pós-graduado em Fisiologia do Envelhecimento. Olha, a nossa pauta hoje muito bacana, é um assunto que eu acho que todos os telespectadores vão ter muito interesse nessa entrevista, sobre dietas, né? O que realmente funciona, Dr. Fábio Guissardi? Então, o que realmente funciona é a pessoa querer fazer, né? Muitas pessoas, a gente não vai falar de milagre aqui, nem de pílula, nem de remedinho que você vai tomar e vai fazer funcionar. O que você tem que, o que eu acabo aprendendo, né, nas coisas que a gente pesquisa, no curso que a gente vai fazendo, é que você tem que ler sobre o assunto, primeiramente, né? Todo mundo quer fazer a dieta, mas não sabe como é que funciona. Então, a pessoa quer ser emagrecida, ela não quer emagrecer, né? Então, emagrecer não é só uma questão do perder peso ou da questão estética, apesar de ser isso que a maioria das pessoas procuram, né? Mas é uma questão de saúde, né? Hoje em dia, as 5 coisas que mais matam a população nos últimos 20% da sua vida, a gente sabe que o maior gasto da saúde pública é no 20% no final, né? Que é quando a pessoa tem o quê? Ou hipertensa, né? Começa a ter problema do cardíaco, diabetes, câncer, né? Começa a ter as demências, né? Dor nas costas, tudo isso vai acontecendo. Então a pessoa precisa saber, e saber como? Saber qual que é a composição do corporal dela, de massa magra, massa gorda, que é o que vai influir toda nessa situação. Então a gente tem que trabalhar essa parte, trabalhar a pessoa saber como é que isso funciona. Se conhecer para quê? Para daí conseguir trabalhar e ver qual que é o objetivo, né? A pessoa, eu quero ganhar músculo, mas não quero engordar. Isso é uma coisa bem difícil de ser feita, né? Porque para ele ganhar músculo, ele tem que construir alguma coisa. Para ele construir, ele tem que comer acima da sua taxa metabólica basal, né? A gente precisa dosar isso direitinho. A gente precisa saber como que está a bioquímica, a fisiologia dessa pessoa. Às vezes ela tem uma cascata hormonal lá totalmente bagunçada, né? E aí vai querer fazer uma dieta, dessas dietas restritivas que existem. Então ela já tem, né, um corpo que não está apto a isso. Aí vai tentar fazer uma dieta que vai vai colocar ela nos estresse maior ainda. Ela vai ter mais problema do que solução, né? E geralmente quando você não tem esse acompanhamento, né, nutricional, esse acompanhamento do médico, né, que vem a tal do efeito sanfona. O que acontece no efeito sanfona? A pessoa emagrece, ela perde músculo e gordura, né? Daí chega aquela hora que ela não aguenta mais, ela vai comer lá tudo de novo. Daí o que ela ganha só gordura. Então o mais importante que ela precisava, que era ter músculo, né, que é a usina de força, que é onde vai queimar mesmo a energia, que vai subir essa taxa metabólica basal, né, que a gente falou antes, ela perdeu. Então ela vai estar pior do que antes. Né? E lembrar que o peso, o número lá da balança, né, o pessoal fica muito ligado, fica muito focado nessa situação. Isso não quer dizer nada, né? IMC não quer dizer nada. São números totalmente furados na história. Você tem que ter a tua composição corporal. Né? Hoje em dia quem faz muito bem isso é a nutricionista, que faz lá uma perimetria, né? Vai ver todas as suas dobras cutâneas e consegue, através de protocolos que existem, chegar o mais perto disso, né? Tem a bioimpedância, que hoje em dia temos também, que é uma balança bem diferente, que ela passa lá uma corrente elétrica no corpo, consegue diferenciar massa magra, massa gorda, de água, consegue diferenciar especificamente onde está a musculatura, dependendo da impedância que você tem, né? Tem um outro aparelho que é o DEXA, que é praticamente o mesmo, que faz aquela densitometria óssea, consegue fazer a tua composição corporal, né? Mas tudo isso tem protocolo para ser seguido. Esse que é o verdadeiro estudo que deve ser feito para saber a questão do peso em si, né? Igual a gente estava comentando, você pode perder na balança lá 5 quilos, mas perdeu 5 quilos do quê? De gordura ou de músculo? Se você perdeu músculo, a pior coisa que pode ter acontecido, né? Se você
ganhou 2 quilos. Ganhou 2 quilos do quê? De músculo ou de gordura? Você pode ter perdido 1 de gordura e ganhado 3 de músculos, né? Você tem um saldo de 2, né? 2 quilos de músculo, isso é essencial. Mas isso vai dar proposta que a pessoa quer, né? Se ela quer Da ganhar mais alimentação que ela leva, das se ela quer atividades ganhar físicas. mais músculo, ela vai fazer um tipo de atividade física e vai ser um tipo de dieta. Se ela quer só melhorar de saúde, é um tipo de atividade física e um tipo de dieta. Se ela quer emagrecer especificamente, né, na questão de saúde, ou seja, perder gordura, é um tipo de atividade física e um tipo de dieta. Então, hoje a tríade, né, médico, nutricionista e o personal trainer ou treinador, que eles costumam falar mais hoje, né, é essencial para você ter uma boa saúde. A gente hoje procura chegar aí perto dos 120 anos, talvez, quem sabe, né? Mas com saúde, né? Qual que é como é a natureza, né? Quando se estudava lá no colégio, o que ensinavam lá na natureza, né? Nasce, cresce, reproduz e morre. Isso. Né? Quem não morre é só a gente que fica enrolando o meio de campo e fica durando mais tempo. Só que esse mais tempo, o corpo vai envelhecendo. E como ele vai envelhecendo, você vai perdendo algumas funções naturais que deveriam estar ocorrendo. Para quê? Para você ficar naquele ápice. Então você vai perdendo esse ápice e como as coisas não vão mais funcionando de forma correta, né, você vai tendo os déficits, as pausas, que entram na parte da cascata hormonal. Né? A menopausa é uma parada da função, né, do órgão reprodutor feminino. A andropausa é uma parada da função do órgão reprodutor masculino. Né? Você tem outras 20 e tantas pausas, somatopausa, que tem a ver com o hormônio do crescimento, né? Que não é um nome bem certo, mas hoje eles veio com o hormônio de crescimento, tá certo? Que ele é de crescimento até o momento que você está crescendo. Depois que você para de crescer, é um hormônio de restauro, de reparo e restauro, né? Ele faz todos os hormônios funcionarem melhor, né? Ele faz a tua pele replicar lá novamente para você ter uma pele bonita, né? A testosterona no homem que vai caindo a partir dos 30, 40 anos, né? Ela tem muitas funções e não é só na parte sexual, né? O órgão que mais tem receptor de testosterona é o coração. É mesmo? Né? Então ele é um cardioprotetor e você vai perdendo isso durante a vida, né? E hoje em dia você consegue repor toda essa situação, né, com um hormônio bioidêntico, né? Então não é nada sintético, tá? E qual a diferença do sintético e do bioidêntico? O bioidêntico é igual, o bioidêntico, o isomolecular, ou o nome que queira usar, ele é igual, né, a mesma molécula do que o teu corpo produz, né? Por que a gente não tem tanta essa informação? Porque a indústria farmacêutica, né, não tem interesse. Não pode patentear a testosterona, porque é uma coisa que já existe na natureza. Certo? Então, agora que começa a sair alguma coisa no Brasil, né, tem gente usando isso há uns 15 anos, que a gente começa a saber que está tendo mais, né? Hoje em dia eu faço parte do grupo, que é o Grupo Longevidade Saudável, que tem mais de 2.000, 2.500 médicos que já estão trabalhando com isso. Né? Mas hoje, então, se a pessoa for até o consultório, ela tem acesso a esse hormônio? Ela pode usufruir? Isso pode usufruir, né? Desde que a gente faça um perfil bioquímico dela, ver bem direitinho como é que está toda a questão, né? Com o exame de sangue, se a gente consegue dosar, consegue ver, tá? E se for necessário, a gente, né? Eu acabo lançando mão. É uma coisa que eu faço muita propaganda, porque eu deixo para quem realmente se interessa, né? Porque não é uma coisa que você vai fazer hoje para daqui 2 semanas, né? Vai estar tudo em ordem, não preciso mais. Isso é uma reposição que a pessoa tem que estar interessada em fazer, porque se ela não produz hoje, daqui 2, 3 semanas ela não vai voltar a produzir, então ela vai ter que continuar repondo essa situação. E tudo que é um pouquinho mais longo, que demanda um pouquinho mais de tempo, né? Nem todo mundo está disposto, né, a abraçar a causa. Então tem pessoas específicas que ficam sabendo, né, que acabam procurando a gente, ou que já sabem como é que funciona, sabem como estamos trabalhando com essa parte, que acabam fazendo consulta com a gente e, graças a Deus, só tendo resultados maravilhosos. Isso já faz 4 anos que eu faço. Que né? maravilha, não é coisa gente! de agora. E a dieta do DNA tem ligação com esses hormônios?
Como que funciona a dieta do Isso, DNA? nós temos a Primeiro dieta- para o telespectador conhecer, né? Isso, do que se trata uma dieta do DNA, né? Hoje em dia, né, tudo, né, fica em volta do DNA. Graças a Deus, desde que esse programa Genoma, né, foi terminado, conseguiram ler, que eles estão descobrindo muitas coisas através do DNA, né? Inclusive através agora da nutrigenética, nutrigenômica, que é a forma que eles conseguem estudar como que o alimento interage com o teu corpo e qual que são os alimentos que são favoráveis a você. A gente consegue, né, através do pessoal da Genodiet, que é uma empresa italiana, né, está no Brasil aí vai fazer 2 anos, tá certo? Então você consegue ter algumas nuances de alguns genes que vão te dar, né, como que você vai ser beneficiado através de alguns alimentos, né? Então, ele te dá o metabolismo das gorduras, né, e dos açúcares, te dá a tua absorção de vitamina D, te dá como que o teu corpo faz para eliminar as toxinas, se ele tem mais dificuldade, se tem menos dificuldade, e quais são os alimentos que você tem que aumentar a ingesta, né, para ser beneficiado. Como também algumas intolerâncias, como a intolerância da lactose, a intolerância da cafeína, né? Eu particularmente nem sabia que existia intolerância à cafeína, acabei sabendo por esse teste, né? A intolerância do sal, a intolerância do glúten, né? Que está ligado à doença celíaca e câncer e toda essa situação, né? Então é um teste que se pode fazer, é um teste que se faz uma vez na vida, porque o teu DNA não vai mudar, tá? Hoje em dia ele tem alguns grupos específicos de alimento ainda e coisas que ele te dá, né? Eu acredito que no futuro talvez eles consigam desenvolver um teste que vá melhorando, você tem uma maior quantidade de informação. É um teste não invasivo que você pode fazer só colhendo através de uma escovinha. Até você trouxe aqui né? uma Não sei amostra. se a gente tem como vai sair lá, né? Então é uma escovinha que você tem. Vamos tentar mostrar aqui. Não sei se tá bom lá para vocês. Que colhe aí o material da mucosa da boca. Justo, é uma escovinha normal, que você acaba fazendo uma pequena fricção ali e tem já uns potinhos. Não é invasiva, aqui é com super álcool, tranquilo. Faz na hora, guarda aqui, eu mando lá pro laboratório. Tem um laboratório que é de Belo Horizonte, que ele extrai o DNA e vai mandar para essa interpretação lá nesse laboratório lá da Itália. Depois isso vem num laudo, né, no meio e meio geralmente, né, ou no meio do paciente, vem dizendo especificamente lá como é que ele deve se alimentar, proceder. Vem a proporção especificamente de carboidrato, proteína e gordura que vai ser boa para ele. Isso é muito bacana, gente, porque o que faz bem para mim pode não fazer bem para o Dr. Fábio, por exemplo, né? Alguns tipos de alimentos que pode acelerar o metabolismo, que pode prevenir doenças como câncer, por exemplo, pode fazer bem para mim, mas pode fazer mal para o Dr. Fábio. Isso, o câncer é uma coisa muito interessante, né? Não sei se a maioria do pessoal sabe, mas um ganhador de prêmio Nobel, ele descobriu por que na verdade o câncer ele gera. O câncer ele funciona só no meio ácido, né? Se você tem um meio básico, né? O câncer ele não se exprime, ou talvez se exprima de uma forma menor, mas principalmente no meio ácido. O corpo tem um pH, né? Que é entre 7 e 7,5 seria o ideal, certo? Para menos de 7,5 seria o ácido, para cima de 7,5 seria o básico, certo? E dependendo do que você acaba se alimentando, você deixa o teu meio mais ácido ou mais básico. Né? Naturalmente a gente nasce o bebê ele é mais básico e o velhinho lá ele é mais ácido, por isso que tem a chance de ter mais câncer na pessoa de mais idade. Mas dependendo da água que você ingere, depende muito de pH. Né? Hoje já está saindo mais estudos, está saindo mais notícias da água, né, da água alcalina, principalmente, que é sensacional a gente fazer uso. Né? A gente sabe, por exemplo, refrigerante tem pH 2,5, então ele é muito ácido. Se você toma uma latinha de refrigerante, você tem que tomar 32 copos de água. Sério? Tá? Para você eliminar, né, neutralizar esse mal que o efeito que o refrigerante está fazendo. Tá? Então, né, só que uma vez, o que acontecia? Uma vez, né, há 25 anos atrás, quando eu tinha 10
9 anos, né, refrigerante era coisa de domingo, almoço finais de de domingo, semana, não tinha antes, né? Hoje em dia todo mundo leva uma lata de coca na mochila, né? Ou em vez de ir lá, vou tomar água, refrigerante, vai tomar refrigerante, só que refrigerante só te faz mal. Né? Quando tem vários alimentos que acabam sendo acidificantes e tem outros alimentos que são, né, alcalinizantes, acho que seria interessante aí, de repente, no próximo programa você traz uma nutricionista, um médico, um personal trainer para trabalhar bem essa questão aí. Dos alimentos. Olha, a gente vai dar um intervalinho aqui na nossa entrevista. Tá super interessante, doutor Fábio. Eu tô adorando a nossa pauta. Nós vamos pro break, daqui a pouquinho a gente volta falando de uma outra dieta que vocês não podem perder, chamado dieta do HCG. É super interessante, é um minutinho. A Skin Laser traz para Guarapuava e região tratamentos estéticos com equipamentos de última geração. Aqui você encontra todos os tratamentos faciais, depilação definitiva laser quase indolor e uma variedade incrível de tratamentos corporais. Ambiente moderno e aconchegante, com profissionais super capacitados para lhe atender. Venha fazer uma avaliação. Rua Presidente Getúlio Vargas, 1347, Sala 4, na Galeria da Loja Maria Bonita. Viver novas experiências, comprar uma casa nova, mudar, reinventar, criar o ambiente que sempre sonhou, com qualidade, confiança e estilo. Tudo isso combina com o seu jeito de viver a vida. A Criare quer fazer parte dessas mudanças com você. Por isso oferece profissionais especializados para lhe dar liberdade de escolha em cores, acabamentos e estilos. Tem sempre uma Criare que combina com você. Criare, liberdade para o seu estilo. A tranquilidade de resolver tudo em um só lugar. Comprar, vender ou alugar. Financiamentos, empréstimos, pagamentos e recebimentos. Vem pra Gaspar. imobiliariagaspar.com.br. Voltando aqui para o nosso bloco de entrevistas com o Dr. Fábio Guissardi, ele que está falando sobre dietas, falando sobre a dieta do DNA, já deu uma pincelada aí antes do intervalo. E agora a gente vai falar então da dieta do HCG. O que seria? Isso. O que é o HCG, né? Todo mundo, a maioria das pessoas quando vê, principalmente das mulheres, né, quando ouve falar do HCG, pensa lá no beta-HCG, que é o hormônio da grávida, tá certo? Então, o corpo produz, né, na mulher esse HCG, só que numa quantidade, obviamente, muito maior quando ela está gestante, tá? O que é esse beta-HCG? O que o HCG faz no corpo? Ele faz com que você tenha energia disponível, né, nesse caso, para gerar um novo ser. Né? É um hormônio feminino. Não, ele não é um hormônio feminino, ele não é gênero específico, tá certo? Ele funciona no homem também, tá? Só que, obviamente, o homem não vai estar gestante, então ele não vai ter uma função nesse sentido. Mas o que ele vai fazer? Ele trabalha lá no hipotálamo, né? Que é o centro que vai regular a sua taxa metabólica basal, dizendo que você precisa ter energia disponível no teu corpo. Só que essa é uma dieta restritiva. Né, coisa que a gente tinha comentado anteriormente, é uma dieta super restritiva. Você precisa fazer uma dieta de 500 calorias por dia para você poder usar o HCG, tá? Por que motivo? Porque você tem 3 tipos, né? Vamos resumir. A gente tem 3 tipos de gordura disponível no corpo, 3 compartimentos, digamos assim. Você tem aquela energia disponível para agora, se quiser correr daqui no portão e voltar, você vai usar um tipo de energia, tá? Se você quiser correr agora no próximo mês que vai ter a maratona de Guarapuava, você vai usar um tipo de energia, né? Vai estar estocada em um canto. E o terceiro, né, estoque de energia que a gente tem, que geralmente o pessoal chama de fat bank, né, que é o banco de gordura, tá? Esse que é a gordurinha da barriga, que é a gordurinha do culote, né, que é aquela gordura mais difícil de perder, que geralmente você não tem acesso. Por que você não tem acesso? Porque quando você chega no momento de querer usar essa gordura de reserva, você vai ter outros
sinalizadores no teu corpo que vai fazer você comer, né? Que vai te dar aquela fissura, você vai ter que comer, então você não vai conseguir chegar nela. Por isso que é uma gordura muito difícil de perder, né? Sem entrar, né, na parte de gordura branca, gordura marrom e outras situações aí que é a maneira com que você usa. Tá? Então, onde que o HCG vai agir nesse sentido? Ele vai avisar teu hipotálamo que você precisa ter energia disponível. Então, com essa dieta de 500 calorias por dia, você não vai ter aquela gordura, né, para você correr até o portão, e você não vai ter gordura para você manter, vai ter energia para você se manter numa maratona. Então vai sobrar onde? Vai sobrar a gordura do fat bank, tá certo? E como ele está sinalizando lá para o hipotálamo que você precisa de energia, ele vai atrás desses depósitos, que são os depósitos que a gente mais dificilmente consegue perder. Tá? É um hormônio que ele faz o teu corpo funcionar melhor, ele faz você produzir o IGF-1 ou GH, que é o hormônio do crescimento melhor, faz você produzir mais testosterona, então você não perde músculo, você não perde massa magra. Aquela situação que a gente comentou antes também, se você faz uma dieta muito restritiva, você vai perder músculo e gordura, tá? Essa dieta não deixa você perder músculo. É mesmo? Tá? Porque ele vai manter esse tônus, tá? Através da produção de outros hormônios. Então você consegue, a pessoa, ela diminui as medidas, né? Às vezes ela diminui as medidas sem perder a forma, né? Ela não fica flácida. Só que é uma dieta que tem começo e fim, né? Ninguém vai viver numa dieta de 500 calorias. Tá? Isso não tem nem como. O próprio HCG, ele tem um tempo que ele consegue enganar o hipotálamo, né? Depois de um certo momento, ele descobre que foi enganado e não funciona mais. Então tem uma dieta com começo e fim. Obviamente, o que seria? Uns 40 dias, 60 dias? De 21 a 40 dias. Tá? Depois desse tempo, você precisa dar um e intervalo. E nesse tempo, tem pacientes que chegam a perder 20, 30 quilos ou não? Eu nunca cheguei a 20, 30 quilos, né? O meu paciente que melhor respondeu acabou perdendo 15 quilos, né? Nossa, mas no em mês. 40 dias, em 30 dias é muita coisa. 30 dias, né? Então é bastante, mas tudo depende. A pessoa que precisa perder, ela perde. Ela pode estar fazendo isso, tipo, de 6 em 6 meses? Ela pode estar fazendo o quanto vezes ela achar que seja necessário. Só que aquela situação. Se ela mas precisa qual que é o prazo, perder, o intervalo? 30 dias. Para você começar a fazer Pra novamente. considerar fazer um outro ciclo. Entendi. Precisa dar um tempo pro hipotálamo lá, né, esquecer de que ele foi enganado. E é só, funcionar de é novo. só o hormônio que ela, é via cápsula mesmo, que ela vai ingerir. Nós temos várias formas de aplicar. Tem gotas, né, que é sublingual, tem comprimido sublingual e tem injetável, subcutâneo, né? Mas isso a gente não encontra na farmácia também, né? Isso não é uma dieta de hoje, não sou eu que inventei isso aí. Isso tem de 1940, mais ou menos. Tá? Só que por que também que não é dito que isso funciona, é uma dieta, né, que existe? Por quê? Porque o HCG não dá patente. Então não pode chegar a nenhuma indústria farmacêutica e dizer que ele inventou um remedinho que emagrece. Entendi. Tá certo? Só que é outra coisa, é uma dieta para você iniciar um trabalho, para você, né? Porque é difícil perder esse peso no começo, né? E a pessoa geralmente começa a perder Dr. e Fábio, desiste. Esse paciente que faz uso dessa dieta, com essa ingestão de 500 calorias por dia, ele sente fome ou não? Num começo, sim. Na primeira semana, eu acho que é a semana mais crítica, até porque você vai reduzir o volume do que você come bastante. Então, acho que essa situação fica um pouco até que psicológica. Né? Uma vez você comia um pratão cheio de coisa e agora vai diminuir por 500 calorias, convenhamos, é bem pouca coisa. Tá certo? Essa dieta, quem que vai inventar o cardápio vai ser a nutricionista. Ela vai sentar com você e vai dizer, ó, vamos comer isso. Tem gente que não gosta de comer fruta, não come salada. Então, bata a fruta, faça um suco, faça um shake. Mas, Fábio, a dúvida que eu tenho chá. é o seguinte. Se eu não tomar aqui o HCG, né, e me alimentar com 500 calorias diárias, não vai ter o mesmo resultado? Isso, é essa pergunta que geralmente que vem, né? Com certeza, se fizer uma dieta de 500 calorias, você vai perder peso no começo, né? Qual a diferença? Você não vai conseguir se manter 30 dias ou 40 dias comendo 500 calorias, a não ser que você esteja preso em algum lugar e só te dê isso de
de Essa refeição, opção. né? Você não tem outra opção. Depois, e a segunda cai naquela do começo, você vai perder músculo e gordura, certo? Que é a primeira coisa que perde. Isso, e o que a gente não quer? Que você perca músculo. Então o HCG mantém a tua massa magra, né? Perde um pouquinho, com certeza, né? Mas nem se compara. Então você mantém a tua forma. A pessoa começa, as pessoas que fizeram essa dieta comigo já, tá certo? Elas começam a desenhar a musculatura, não fica flácida, né? Não fica aquela pele sobrando, não fica aquela coisa debaixo do braço sobrando, né? A pessoa que é muito gorda, não fica aquela pele caindo em cima da calça de novo, ela vai enxugando, como se a pele fosse grudando no músculo que está embaixo. Né? Ela emagrece saudavelmente. É isso que a gente quer, né? Mas como eu ia comentar antes, é uma dieta para um início, né? Para te deixar motivado para você continuar depois a entrar na reeducação alimentar, é você saber o que você tem que manter comendo depois, né? Não adianta você faz a dieta do HCG lá, emagrece 10 quilos e depois volta tudo normal, não vai adiantar nada, né? Você perdeu tempo, dinheiro e paciência, 3 coisas que ninguém gosta de perder. É verdade. Né? E comer, lógico, é muito bom. Né? É muito bom. Melhor engordar do que emagrecer, se a gente for pensar pelo prazer. Só que esse é um outro problema, né? A gente come por prazer, a gente não se alimenta. Então, a gente acaba morrendo pela boca, né? Já dizia o Hipócrates lá, que o seu alimento seja o seu remédio, que o seu remédio seja o seu alimento. Eu acho que, né, esse senhor é um caboclo mais atual que existe. Né? Por tudo que ele fala tem fundamento. Só que outra coisa, uma vez você tinha um alimento que te sustentava, né? Porque a nossa terra era mais rica, então a cenoura era menor, mas tinha mais nutrientes. Hoje, né, tudo produção industrial, então você não tem tanta qualidade no alimento que você come. Né? Aí que as coisas começam a ficar caras por causa do alimento orgânico. Né? Você tem tudo muito escala industrial muito menor que do orgânico, que não tem muito, aí fica caro. Por que comer saudavelmente custa tão caro? Por causa, né, da procura. Né? As grandes indústrias aí do abra sua felicidade, né? O abra sua felicidade, abre o veneno que você está pondo para dentro, né? Pode ser gostoso, uma coquinha gelada, né? Todo mundo gosta, tá certo? Mas tem muita coisa ruim lá. E a gente fala orgânico a gente não tem em grande quantidade, tá? Até porque você vai fazer lá sem pesticida, né? Sem venenos em si, você tem algumas pragas que atacam, você acaba perdendo alguma coisa da produção, coisas que você não vai ter, né, em grande escala quando se usa fungicida ou os transgênicos que já vem pronto para que não seja atacado pela praga. Então você tem muito mais, você tem muito mais barato, que a pessoa, né? Então o poder econômico, poder aquisitivo acaba impactando bastante no que você pode fazer e do que você não pode fazer. Né? Mas o que a gente procura sempre ter é bom senso, obviamente. Né? A pessoa pode, né, o pessoal da academia, né? Todo mundo que começa a fazer academia quer saber antes o que vai tomar de suplemento, né? Do que exercício que ele vai fazer. Né? O que ele vai fazer? Ele quer tomar, tem que tomar um suplemento. Se ele não tomar um suplemento, se ele não tomar o whey lá, né, não tá bom, não vai fazer efeito. Né? E às vezes não adianta ele tomar aquele whey. Por quê? Porque ele nem vai gastar o suficiente para ele tomar aquele suplemento. Aquele suplemento a mais vai virar gordura nele no final das contas. Então tem todo, como eu falei, a gente tem que ter bom senso. Né? Você vai usar, vai. Então vamos suplementar. Por que suplementar o whey? Por que não come um frango que seja? Né? Porque o whey é a proteína mais pura que existe. Né? Ficou muito estigmatizado essa história de bomba, né? De tomar ou não, mas o whey é muito melhor tomar o whey do que tomar o leite da caixinha. Né? Que foi pasteurizado para chegar branquinho, bonitinho lá na tua mesa, tem um monte de coisa ruim lá. O whey não tem nada disso aí. Né? Só que é uma parte, né, de 1 litro, 80% vira tal da caseína, né, e uns 20% só vira whey, então é uma coisa cara. Tá? Mas a proteína, o que é? A proteína é um construtor no teu corpo. Você precisa de proteína para fazer cabelo, fazer pele, fazer unha, fazer dente, fazer tudo. Né? Então ela não é maléfica, só que se você comer demais, se você ingerir demais, é porque é mais fácil você tomar um whey do que comer uma quantidade enorme de frango que
vai te levar a ter aquela proteína, né? E obviamente o frango não é só proteína, tem outras coisas associadas. Então você tem no suplemento, né, o alimento puro. E é muito mais prático, né? E é muito mais prático. E hoje a praticidade, obviamente, a gente É a alma do coloca em negócio, tudo. né? Doutor Fábio, vamos continuar falando aí sobre alimentação, sobre líquidos, né? Eu, particularmente, também tenho o hábito de ingerir líquidos durante as refeições. Sei que não é adequado, né? O que é permitido? O líquido de refeição é proscrito, né? Por quê? Porque você vai atrapalhar a tua digestão, você atrapalha a mudança do pH do estômago, né? Porque quando você sente fome, você começa a salivar, né? E parece que o estômago começa a roncar, né? Porque ele vai se preparando para receber, né, aquele bolo alimentar. Então até a temperatura ideal do estômago você já vai criando antes de comer. Se a gente ingere o líquido junto com a comida, você muda toda essa fisiologia dele. Então você atrapalha a maneira da digestão, você atrapalha o tempo de esvaziamento gástrico, né? Você diminui o pH, então ele não consegue quebrar todas as proteínas, né, da maneira que ele tem que quebrar, todos os alimentos, não só proteínas, né, que ele tem que quebrar. Então é nesse sentido que ele atrapalha, sem falar que você, né, lentifica demais, se sente mais estufado. Então não que você não possa tomar líquido, a diferença é que você não pode tomar muito líquido antes de a tua alimentação. Uns 20 minutos antes e uns 20 minutos depois seria um tempo legal para você não ingerir líquido durante a tua alimentação. Depois disso, obviamente, a gente tem que ingerir muita água, né? Muito água e chá, eu costumo, né, indicar para os meus pacientes. Por quê? Porque você tem que estar hidratado. O corpo hidratado, o solvente universal do corpo, né, não só do corpo, mas no corpo principalmente, é a água. Né? Então todas lá as funções bioquímicas, reações acontecem no meio líquido, né, com a água. Tá? Então se você é desidratado, né, você tem essa coisa mais lentificada. Então aí entra já o teu problema com o sistema imunológico, com o intestino, né? Muita gente tem o intestino preso e fica tomando remedinhos e outras coisas, mas não toma água, tá? E o intestino funciona como cimento. O cimento endurece quando? Quando seca a água. Então no intestino secou a água, vai ficar endurecido o bolo fecal e as coisas não vão para frente. Então tem que tomar bastante líquido, né? O idoso tem que tomar bastante líquido, ele já é desidratado por natureza. E aí o idoso que às vezes fica com tontura, né? Começa a ficar com esquecimento, começa a dar cãibra. São todos que, se a gente for investigar, não tem uma ingesta hídrica ideal. Adequada. E aí entra, né, se você consegue ter acesso a uma água mais alcalina, você facilita as coisas no teu corpo. Porque aquela energia que ele ia gastar para conseguir, né, fazer essa reação ácido-base, né, tentar transformar isso aí em básico dentro daquele pH ideal, ele vai usar para outra coisa. Vai usar para te proteger de um vírus, de uma gripe que possa estar com ele incubado lá, né, entre outras mais. Que maravilha! Olha, a gente está com o tempo assim super curto, né, Rogerinho? Temos que finalizar aqui a entrevista com o Dr. Fábio, mas ainda tem muito assunto. Então, para a gente finalizar nossa entrevista, lembrando, gente, nas próximas semanas, o Dr. Fábio retorna aqui no Criare para a gente estar abordando um outro assunto de suma importância também, dores nas costas. Então, o telespectador que está acompanhando, que está curtindo, que está aproveitando essa super matéria exclusiva aqui, com essa super entrevista com o Dr. Fábio, não fica ligadinho, nas próximas semanas vamos estar retornando aqui com o Dr. Fábio, falando então sobre dores nas costas, hérnia de disco, olha, lombar, fica ligadinho. Então, para a gente finalizar, aquela fomezinha que dá à noite, né? Eu acho que todo mundo tem aquela vontade de comer alguma coisa antes de dormir. Né? O que a gente deve ingerir nessa hora do dia? Muito bem. Na verdade, como que a gente deve se alimentar, né? Tudo vai acontecer dependendo da quantidade, principalmente de carboidrato que você come. Tudo que você come, né, principalmente o carboidrato, ele vai virar açúcar no teu corpo, tá certo? E esse açúcar vai fazer você ter um pico de insulina, né? A insulina é o hormônio que ele guarda o açúcar dentro da célula, tá? Então, por isso
que eles recomendam você comer várias vezes por dia, 5 vezes, 6 vezes por dia, porque você nunca tem esse pico de insulina. E quando você come geralmente 3 vezes por dia, né? O café, almoço e janta, né? Então você faz uma grande refeição cedo, então você bota um monte de açúcar lá dentro, vai a insulina e sobe junto, tá certo? Para guardar esse açúcar. Quando você começa a gastar energia e guardar açúcar, né, esse pico cai. Só que a insulina não cai tão rápido, ela vai caindo mais devagar. Tá? Quando cai muito a tua energia, você tem fome de novo, você vai lá e come um monte. Então essa insulina que já nem desceu, já vai subir junto de novo. E a insulina, além de ser esse hormônio para guardar o açúcar, é hormônio de estoque. Então ela vai estocar, né, essa gordura, essa energia a mais em forma de gordura. Por isso que a gente deve comer várias vezes durante o dia para você nunca ter esse pico de insulina. Tá? Então se mantém ela mantém ela baixa para ela nunca passar esse limite onde que ela vira um hormônio de estoque. Tá certo? Então à noite você tem que ter dentro do teu prazo, né? A dieta é uma questão de logística, né? Você tem que ter as coisas prontas, né? Ou uma semana antes, você deixa tudo prontinho. Se você for procurar na hora, nunca tem nada. Aí você acaba comendo a coisa errada. Isso, vai comer sempre que está mais fácil, né? Você vai tomar o suco de caixinha lá, que tem um monte de açúcar, né? Você vai comer um docinho lá, que nem se fala do açúcar que tem, né? Sem falar de gordura e outras coisas que também vem junto. Então isso não é interessante. Mas para você, se você quer uma dica do que se alimentar antes de dormir, seria interessante você comer alguma proteína sólida, né? Por que alguma proteína sólida? Porque a proteína, ela tem uma velocidade de digestão menor. Então ela vai ficar mais tempo no trânsito lá, no trato gastrointestinal. Então você vai gastando energia enquanto você dorme, tá certo? E evita, né, de estocar a gordura, né? Então antes de dormir, depois das 7, 8 horas da noite, dependendo da hora que você costuma ir dormir, né? Geralmente umas 2 horas antes, 3 horas antes, seria interessante você não comer nada de carboidrato, né? No máximo a proteína lá antes uma de carninha grelhada, um ovinho cozido. Sempre grelhado. O ovo não seria tão legal porque o ovo já tem um pouquinho de gordura. Seria aconselhável que fosse colocado em outras refeições, né? O ovo é maravilhoso como Mas alimento. tirando a gema, só comendo a clara. Pode ser, né? Só comendo a clara, pode ser, né? Como que você vai preparar isso? Aí tem uma nutricionista para mostrar como é que isso fica mais fácil, fica mais gostoso, né? E, geralmente o que dá o sabor dos alimentos, né? Além do açúcar, a gordura. Infelizmente a gordura é que deixa o negócio suculento, né? Então um frango que é grelhadinho, ele não é tão saboroso quanto se fizesse um frango assado com pele e tudo, né? Um galeto lá no espeto, né? Mais saboroso que o frango grelhado. Por quê? Pela quantidade de gordura que ele tem. A gente tem que fugir disso aí, né? Mas é proteína magra, né? Um queijo branco, né? É uma proteína magra. Peito de peru. Um peito de peru. Aí entra já o fato do peito de peru ser embutido, né? Os embutidos em si não são muito saudáveis, tá? Pelo quê? Pela questão de conservantes e nitratos. E a sardinha, né? A sardinha ou atum, é interessante à noite? É interessante, mas o problema é como que eles são conservados, né? Geralmente se pega assim, conserva, né, em óleo, né? E o óleo é o que você não quer, né? Porque a gente tem cada grama lá de carboidrato, proteína e gordura, você tem uma quantidade de calorias que ele é disponível, né? Por exemplo, a gordura lá tem 9 calorias por grama que você ingere, né? Maior que da proteína, do carboidrato, que é 4, por exemplo, né? Então tem todo esse trabalho para fazer. Hoje em dia você tem, como falou, de praticidade, né? Se você é mais adepto da atividade física, aí entra a albumina, que você pode usar antes de dormir, porque tem uma quebra mais lentificada. Então você, né, além de estar repondo os seus estoques, se você gasta durante o dia, como eu falei, se você não gasta, não adianta você usar, né? Tem aquele paciente que chega lá no final do ano só, quer emagrecer tudo, mas quer emagrecer aquela dieta, né? De verão. Quer de verão, quer continuar saindo, quer continuar bebendo. São as coisas que não combinam muito, né? Então, como eu falo, ele acaba gastando dinheiro à toa, na minha opinião.
Doutor Fábio, a gente vai ter que, infelizmente, encerrar nossa entrevista. Estamos à disposição para continuar isso aí. Exatamente. O pessoal que está em casa, que quer se inteirar um pouco mais do assunto, que quer te procurar, como que faz? Isso. Você citou como o Instituto da Coluna antigamente, né? Nós estamos lá agora, é a Cervicale, Instituto da Coluna. Né? Na verdade, o Instituto da Coluna já está meio que tendo que ser tirado da história, porque a clínica já ganhou um corpo maior do que só a coluna, né? Apesar dessa parte da dieta, apesar da modulação hormonal, a gente já tem lá, né, à disposição nutricionista, psicóloga, acupuntura, né, a questão do pilates, então virou mais uma clínica médica. Tá? Mas pode ligar para a gente no 3623-0055, pode entrar no Face lá da Cervicale, digita lá Cervicale, você vai encontrar a gente, né? Pode me mandar e-mail se quiser no drfabio033gmail.com, tá? E na medida do possível a gente vai responder algumas perguntas, se quiser pode mandar pergunta para a tua pauta novamente no Face do programa, né? E aí, se for do interesse do pessoal, a gente volta e bater mais um papo. Para esclarecer as dúvidas. Seria o interessante maravilhoso. É esclarecer dúvida, comentar. Tem muita coisa nova, né, que talvez a gente não consiga mudar na cabeça das pessoas porque está há muito tempo enraizado. Mas precisa começar a falar agora, né? Quem sabe a geração que vem, para o meu filho, para tua filha, né, ele ter um conhecimento diferente e conseguir ser mais saudável do que a gente é. Gente, que maravilha! Doutor Fábio, de coração eu te agradeço imensamente por você ter aceito a nossa entrevista, por você ter vindo até o nosso estúdio. Que é isso, eu agradeço com carinho, o convite. assim, demais, assim. Você foi bárbaro, esclarecendo super bem todas as questões. Amém. Um excelente profissional. Olha, gente, vocês encontram então o Dr. Fábio aí, para quem quer saber aonde fica a clínica dele, quase em frente ao Star. Justo, Capitão Rocha, né? 1155. Isso mesmo. Muito obrigada, Deus te abençoe, te conserve. Convite. E a gente aguarda então o Dr. Fábio para mais uma entrevista nas próximas semanas, falando sobre dores nas costas, lombar, hérnia de disco, uma pauta pra lá de interessante. Olha, a gente agora encerra por aqui, vamos para o break e daqui a pouquinho a gente volta com o Criar e Gourmet com a chefe Cris Borba. É um minutinho. A tranquilidade de resolver tudo em um só lugar. Comprar, vender ou alugar. Financiamentos, empréstimos, pagamentos e recebimentos. Vem pra Gaspar. imobiliariagaspar.com.br. Olha, eu quero falar para você, telespectador, de uma super promoção. É a promoção Freestyle da Criar Imóveis Planejados. Liliane, o que acontece nessa promoção? Eu vi que tem vários prêmios. A Criar está dando prêmios? Sim. Meu querido telespectador, para você que ganha aí de presente essa promoção Freestyle, que vem até a Criar Imóveis Planejados, que desenvolve o seu projeto sem custo nenhum, além de você aí ter 90 dias de carência para começar a pagar a primeira parcela, isso mesmo, 3 meses de carência para você começar a pagar a primeira parcela do seu móvel planejado, você ainda pode parcelar em 10 vezes. Isso mesmo, parcelar em 10 vezes. Fora tudo isso, você ainda ganha prêmios incríveis. Confira! Olha, aproveite essa oportunidade por tempo super limitado. Venha até a Criar Imóveis Planejados. Toma aí o nosso cafezinho, uma máquina italiana deliciosa. Temos o melhor atendimento da cidade, um estacionamento amplo, próprio para
acomodar você e toda a sua família, uma sala VIP onde você assiste a sua casa, o seu escritório, o seu projeto em tempo real. A melhor montagem da cidade, isso eu garanto. Venha até a Criare que você não vai se arrepender. Tudo isso, gente, por um preço justo. Exatamente. Você compra aí a melhor tecnologia do mercado, a melhor montagem, tudo isso por um preço justo, com 90 dias de carência e parcelado em 10 vezes. Então venha até a Criare, prove e comprove todas essas oportunidades. Esperamos vocês! Guarapuava conta com a qualidade e a tecnologia dos produtos extratos da terra. Linha de tratamento corporal, facial e capilar. Eficiência comprovada nos tratamentos para celulite, flacidez, gordura localizada, peeling, rejuvenescimento facial, acne, queda de cabelos, entre outros. Venha conhecer a nossa linha de produtos profissional e home care e se surpreenda com os resultados. Extratos da Terra, Rua Getúlio Vargas, 1347, esquina com Senador Pinheiro Machado. Fone 3304-5222. Olá, boa noite. Está no ar mais um Criare Gourmet. A Valentina tem 9 anos e ela está aqui no nosso programa. Obrigada, é um grande prazer tê-la no nosso programa hoje. Tá? Tudo bem com você? Tudo. Mas me conta aqui, faz tempo que você cozinha? Pouco tempo? Conta aí pro pessoal de casa, quando que você descobriu que você gostava realmente de cozinhar? Então, eu fazia qualquer tipo de coisa com meu pai em casa. E daí eu tinha uma feira na escola em que vendia um livro cheio de livro de culinária. E eu falei, pai, eu quero um. Daí, e ele me deixou comprar. E eu comprei e fiz essa receita e amei fazer. Valentina, conta pra gente, passa pra nós a receita da tua massa, Então, teu macarrão. Macarrão, penne e aspargo. E daí tem aqui o requeijão, aqui a nata, a castanha, como eu já usei no cupcake, e aqui o queijo. Muito bem. Quem em casa gostar de... Aqui vocês não têm o hábito, né? De bacon. De bacon. Né? Tem vegetarianos na tua casa, né? A Mônica. Enfim, para quem está nos assistindo, pode colocar... Pode colocar bacon, pode colocar carne, qualquer tipo de carne. Entendi. Você optou pela semente, isso? Isso. Então vamos lá. Ensina pra gente fazer esse prato, Valentina. Então, crianças não podem mexer no forno e nem com faca, chamem um adulto. Aí, dica da chefe Valentina aí, ó, gente. Não mexe, você que está assistindo o programa, aprendendo, que incentiva o seu filho, realmente, que deixa o seu filho, acha bonito, bacana. Nós temos que nos preocupar muito mesmo com a segurança. Aí a Valentina falou tudo. Cozinha é um lugar perigoso mesmo, a gente queima, a gente se corta. E você tá certinho, mais isso ainda. Daí eu tô ficando muito mais tua fã, né, Valentina? Então tá. Daí mistura os cremes, conta pra gente como que é o processo que faz. Então, o processo, o creme a gente mistura agora. E eu vou usar primeiro esse creme. Então, daí a gente pega o requeijão. Isso, mistura tudo. Vai misturando. Vai ficar uma delícia, hein? Mexe um pouco. Coloca as castanhas. E o ponto do macarrão seria Al dente. al dente, olha só. Tá? E me conta dos chefes, você assiste programas bastante de culinária? Assisto, de noite eu assisto na GNT, Bela Cozinha, essas coisas, Cozinheirinhos em Ação. E também eu gosto muito eu admiro a comida do chefe Leocádio.
Ai, eu tenho que contar um segredo. Eu sou fã do Leocádio. Quero mandar um beijão pro nosso amigo Leocádio Pupo. Eu adoro o Léo. E sempre, quando eu tinha o teu tamanho, acho que um pouco mais, quando não existia essa moda e história, essa moda de gastronomia que hoje está em alta, o Leocádio tinha um restaurante aqui em Guarapuava e eu disse assim, eu sempre fui fã dele. O meu melhor chefe que existe em Guarapuava hoje é o Leocádio Pupo. Eu quero deixar um beijo pra você e parabéns por você também ter essa mesma visão. Então nós duas somos fã do tio Léo. Que bom, nossa, que ótimo. Então agora a gente adiciona um pouquinho de queijo. Uhum. Em seguida agora nós vamos colocar os aspargos um no ladinho do outro. Inteiro assim, isso. Inteiro. E agora pra finalizar, a gente vai jogar um pouquinho de queijinho ralado. Porque vai ao forno, ele vai dar aquela gratinada daquele... Isso aí. Então vamos lá. Então é só colocar no forno? Ah, eu queria ver, tá vendo? Criança não mexe no fogão. Então vamos lá, tia, vai colocar. Já tá pré-aquecido aqui. E aqui a gente vai deixar por alguns minutos, ou só o tempo de gratinar o queijo. Até gratinar. Ah, então tá. Então vamos esperar agora, que nós vamos agora pra melhor parte do nosso Criare Gourmet. Mas antes eu quero dar um recado pra você. Lembrando que todo sábado nós temos o nosso delivery, né? Bacalhoada e barreado pra você dar uma variada, porque sábado você sabe que tem a tradição, né? Da feijoada, todo mundo gosta, eu gosto da feijoada também. Pra você que quer dar uma variada no cardápio, nós temos a bacalhoada Gomes e Sá e temos o nosso barreado de Morretes. Liga pra gente, o telefone tá aí na telinha, 9918-2067, ou acha a gente lá no Facebook, Cris Borba com K. Estamos às ordens aí, a pedidos todo sábado, entregamos aí na sua casa. É bom demais. Parabéns. Obrigada, viu? Tô muito feliz pela tua participação. Muito feliz de verdade mesmo de você participar do programa e ver que você ama uma coisa que eu também amo, que é cozinhar. Cozinhar é uma forma de amar, sabia? Tá? Obrigada. Tchau, gente. Até o próximo programa. Fica com Deus e até a semana que vem. Tchau, tchau. A tranquilidade de resolver tudo em um só lugar. Comprar, vender ou alugar. Financiamentos, empréstimos, pagamentos e recebimentos. Vem pra Gaspar. imobiliariagaspar.com.br. A Skin Laser traz para Guarapuava e região tratamentos estéticos com equipamentos de última geração. Aqui você encontra todos os tratamentos faciais, depilação definitiva laser quase indolor e uma variedade incrível de tratamentos corporais. Ambiente moderno e aconchegante, com profissionais super capacitados para lhe atender. Venha fazer uma avaliação. Rua Presidente Getúlio Vargas, 1347, Sala 4, na Galeria da Loja Maria Bonita. Viver novas experiências, comprar uma casa nova, mudar, reinventar, criar o ambiente que sempre sonhou, com qualidade, confiança e estilo. Tudo isso combina com o seu jeito de viver a vida. A Criare quer fazer parte dessas mudanças com você. Por isso oferece profissionais especializados para lhe dar liberdade de escolha em cores, acabamentos e estilos. Tem sempre uma Criare que combina com você. Criare, liberdade para o seu estilo. Encerrando mais uma programação feita com muito carinho para toda a família guarapuavana. Quero agradecer aí aos nossos parceiros, aos nossos colaboradores do Criare para você, que sem o apoio de vocês, com certeza, o Criare não estaria ao ar.
São eles a Imobiliária Gaspar, também a Hotel Kister, a Extratos da Terra, um beijo aí para a Bruna Lacerda, também a Skin Laser, um super beijo para a doutora Fabiana Esteves, ao Shai Hall, muito obrigada, Harry Maier, também a Premier, que me veste toda semana, e também ao Centro de Beleza Joelma Oliveira. Um beijo aí para as meninas, um beijo para a Ed, que faz a minha escova, para a Karine, que faz as minhas unhas, e também para a Joelma Oliveira. Gente, um beijo para vocês. Até semana que vem, muito Deus no coração e tchau, tchau.